Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um podcast do AEC Tech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Bora lá, Jonas. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre hardware, sobre computador, notebook, sobre infraestrutura para arquitetos, engenheiros e designers. A gente vai passar aí, dar uma ideia geral. O pessoal, quando tem consultoria com a gente, quando a gente conversa sobre a implantação BIM, sobre o trabalho de escritório, né? O pessoal ainda tem muita dúvida, ou às vezes tem algum desconhecimento sobre essa parte mais técnica, né, de computadores. Então, esse podcast ele vai ser uma conversa, né, para a gente apresentar um pouco sobre configurações de computadores, sobre equipamentos. A gente vai até passar um pouco de uma visão geral sobre as peças que compõem computadores, porque às vezes o pessoal nem essa noção não tem. O pessoal fala memória, mas é memória RAM, é armazenamento. E então a gente vai discutir um pouco sobre essas configurações e também algumas discussões mais do dia a dia mesmo, que a gente acaba vivendo como escritório aqui. A gente tem bastante experiência com as inúmeras ferramentas que estão à disposição no mercado. A gente sabe que algumas ferramentas precisam de determinados upgrades e outras precisam de outros. Um software BIM precisa de placa de vídeo, um programa de renderização ele vai precisar mais de placa de vídeo do que o software BIM. Então a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje. Legal, pessoal. E agora a primeira pergunta que nós temos que responder é qual é o objetivo, né? Então, qual é o objetivo que nós vamos ter aí? Para que computador, notebook você vai querer utilizar e qual finalidade? Então, o primeiro, Jonas, acho que a gente vai debater aqui computador versus notebook, que é sempre uma questão muito importante, todo mundo pergunta sobre isso. Então, a gente vai trazer aqui os pontos positivos e negativos em relação a uma solução e a outra solução. Depois, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos que nós já escrevemos sobre um versus o outro na área de tecnologia. Então, primeiro nós vamos falar sobre as vantagens sobre a utilização do notebook e depois também do PC. E depois nós vamos aprofundar no PC já pelos principais benefícios que ele apresenta para quem trabalha em escritório. Então, vamos lá. Bom, essa discussão sobre se você prefere um PC ou notebook, lembrando para quem... PC é o personal computer, né? Seria aquela estação de trabalho que você tem uma torre, um gabinete ali ligado a um monitor, ou às vezes hoje em dia a gente tem aqueles all-in-one, né? Que é um monitor que já é computador, mas a vantagem de se investir num gabinete, né, em ter um PC mesmo, é o preço, né? Ele é bem mais barato de se montar uma configuração mais robusta, sendo que a mesma configuração em um notebook, geralmente você vai gastar mais por causa o notebook ele é mobile, ele tem essa portabilidade, ele precisa ser mais compacto, as peças acabam sendo mais caras, né? Exatamente, pessoal. Então, o primeiro benefício que o Jonas já acabou de citar seria a portabilidade, a mobilidade que o notebook apresenta. Eu mesmo aqui uso bastante um notebook. É claro que dependendo da finalidade ele tem que ter uma certa configuração. A desvantagem do notebook aqui que a gente já vai apresentar está nos seus upgrades. Como eles são geralmente, ele tem um espaço pequeno aqui para armazenar todas essas peças, como memória, a gente vai falar o que é processador, o que é o gabinete, o que é a placa de vídeo. Então é um espaço pequeno, cada dia que passa a tecnologia ela avança e mais slim vai ficando os produtos. Ou seja, você precisa de espaço de refrigeração, você precisa de ter alta performance também. Então o notebook, ele tem seus benefícios, mas entre eles, um dos problemas que nós temos está justamente no upgrade. Você tem algumas limitações comparadas ao PC. E também um detalhe bem importante que é bom a gente frisar é que, principalmente para quem trabalha de maneira colaborativa no ambiente ali, num escritório que tenha uma rede e vamos trabalhar em projetos conjuntos, né? Às vezes o pessoal que trabalha com notebook tem o costume de, pela portabilidade e às vezes até a mesa que ele vai trabalhar, ele vai utilizar o Wi-Fi. E isso é um grande gargalo nesse tipo de trabalho colaborativo, né? É importante que mesmo se você opte por trabalhar com notebook num ambiente colaborativo em rede, que se faça a ligação através de cabeamento para que a transmissão da informação seja mais eficiente.
ainda existe um gargalo muito grande quando você trabalha com Wi-Fi, né? Principalmente para esse tipo de trabalho. É lógico que no uso, no dia a dia, para quem só usa para internet e tudo mais, se tá com sinal, beleza. Mas para trabalhos colaborativos em que você tá precisando de uma demanda de informação que está sendo trafegada pela rede, o cabeamento sempre vai trazer muito mais eficiência nesse tipo de trabalho. Isso, até porque, pessoal, a velocidade de internet ela é totalmente diferente quando a gente trabalha com Wi-Fi, mesmo que seja 5G, 4G, 3G. Tem diferenças de velocidade, troca e também o cabeamento. O cabeamento tem menos latência, tem menos problema de perda. Mas esse é um dos pontos positivos aí com relação a trabalhar com um gabinete. E aí o ponto negativo com relação ao notebook, você também pode conectar o cabo no notebook, mas a vantagem do notebook ali está na portabilidade do Wi-Fi, mesmo existindo esses componentes agora sendo portáteis em qualquer celular, computador, tablet, etc. Bom, dentro disso, então, outros pontos muito importantes aí sobre trabalhar com notebook ou PC, né? Tá também, por exemplo, se você é um estudante de arquitetura, engenharia, se você tá na faculdade, é claro que o notebook é uma opção, você não vai ficar levando o gabinete, o PC, para a faculdade. Mas, é claro que também hoje se fala muito em você ter um notebook mais simples e você ter um workstation, um PC em casa, e aí via aplicativos como o NDES, que você pode acessar, até mesmo da sua faculdade, o seu PC de casa, né? Te dando uma segurança também, porque continua lá na sua residência, e também você não precisa ter aquele computador parrudo. Então isso é legal porque um formato híbrido está sendo hoje muito utilizado em 2023. Isso daí é uma solução bem interessante assim que você tem. Hoje em dia, até mesmo se você tiver um tablet, você consegue, por essas ferramentas como o NDesk ou alguma outra ferramenta de acesso remoto, desde que ela seja multiplataforma, ela vai te possibilitar esse tipo de integração. Você vai ter teu servidor, né, residencial, e você utiliza, aí você tem às vezes o seu notebook mais simples ali, você tem um tablet, às vezes você tem um celular, o Júlio tem aquele celular, é o Fold, né? Isso. O Fold, você acaba acessando ali o teu computador tranquilamente com uma tela grande ali. Então, assim, na questão do custo e possibilidade de upgrade, sempre fica mais fácil você tem maior flexibilidade com o gabinete, né? A única flexibilidade que ele não te dá é a flexibilidade de local, né? Essa mobilidade. Mas de resto, o notebook ele vai ter essa possibilidade de você estar com ele em todo lugar. Porém, o notebook ele vai ser mais caro na mesma configuração, ele vai ser mais restrito na questão de upgrade, e ele também vai ser, então ele vai ter, mas ele te possibilita essa mobilidade. Legal. E a outra parte importante aqui de computador versus notebook está no preço também. O preço hoje de um notebook que tem a mesma configuração de um PC é muito maior, tá? Então você vai acabar gastando muito mais com um notebook do que um PC. E aí também tem um fator que pode limitar, que é a vida útil disso, né? Na construção, em média, para você que já está aí escutando nosso podcast, é de 3 a 5 anos que você precisa fazer uma manutenção preventiva e sempre fazer alguma atualização no hardware, tá? Então, a gente sempre, até aqui na SPBIM mesmo, faz essas atualizações anuais. Uma coisa muito importante é a manutenção disso, a limpeza disso, né? Toda vez a gente limpa os gabinetes anualmente. É importante você cuidar do seu equipamento. Vamos imaginar, né, Jonas? Antigamente o pessoal usava lá a lapiseira, usava a régua paralela, usava muitas coisas analógicas. E você tinha que limpar, você tinha que sempre manter sua mesa bem organizada, senão a régua travava, tinha uma manutenção. E o mesmo acontece hoje com a máquina também. Não adianta você ter um PC, se o PC ficar parado de fato, ele vai com o tempo parar de funcionar como ele deveria, tá bom? Agora nós vamos se aprofundar aqui no segundo passo. A gente falou do PC e notebook, nós vamos entrar o que são os componentes, e no final do podcast nós vamos também mencionando ao longo do podcast as configurações ideais, tá? E depois a gente vai deixar um link aqui embaixo do vídeo com as configurações ideais. Você pode deixar o seu contato, você vai receber ali um memorial do que tem que ser para sua escala de trabalho, tá? O primeiro deles, antes de a gente começar a falar do notebook PC, a escala ela influencia muito, né, Jonas? No tipo de configuração que você tem que ter para trabalhar. Então, por exemplo, pessoal, é importante separar se você trabalha com infraestrutura a gente está falando de urbanismo, grandes escalas, rodovias, galeria de arte, obra de arte, etc. Quem trabalha com edificações, aí qualquer tipo de edificação predial, desde residências até torres também, mas tem suas diferenças ali de configuração.
E também tem escalas que são escalas muito maiores, além de infraestrutura, que é quando junta eles, né? Por exemplo, estou trabalhando com um hospital, que aí já não entra tanto no predial, porque tem muito layout, tem muito ambiente, tem muito detalhe, tem muita infraestrutura de ar-condicionado, hidráulica, elétrica, isso tudo precisa de um grande processamento. Sempre... As escalas interferem muito ali no desempenho, né? Você tem projetos que você, mesmo você quebrando ele em processos menores e tudo mais, você ainda tem, né, essa dificuldade de trabalhar, que são modelos pesados, ou às vezes se é renderização, você vai ter uma renderização com muitos elementos ali. Então é importante entender o contexto que você está inserido e também entender as ferramentas em que você vai estar trabalhando, né? Cada tipo de ferramenta de trabalho vai ter uma necessidade que vai te exigir, seja em processamento, seja em armazenamento, e a forma como também é trabalhado. Se eu vou trabalhar num modelo colaborativo, se eu vou trabalhar em cloud, se eu vou trabalhar simplesmente local na minha máquina, tem cada uso, cada propósito vai necessitar um tipo de configuração. Isso, e eu já vou até dar uma dica aí para quem está escutando a gente, que é o seguinte: a gente já tem aqui, a gente tem todas as modalidades de PCs, notebooks, e aqueles computadores all-in-one. Eu vou até colocar uma imagem aqui para quem nunca ouviu falar nesses computadores all-in-one, para depois o Pedrinho vai colocar aí para vocês olharem. Basicamente é um híbrido entre o notebook e o PC, vamos dizer assim, que ele é só o monitor, tá? Isso veio muito da cultura, se eu não me engano, Apple, né? Uhum. Que você tem só o monitor e basicamente ele já é a própria CPU e ele já é o próprio monitor, então ele elimina aquele gabinete. Aí você tem um teclado e um mouse. O pessoal lá nos Estados Unidos usa bastante essa metodologia e usa bastante também esse computador com aqueles Surface Pro. Uhum. Também vou deixar aberto aqui para quem nunca ouviu falar, que é muito legal, o Surface Pro Studio, que você consegue desenhar, ele deita assim, vira um computador e um tablet ao mesmo tempo. Ele é um híbrido desses dois, mas é claro que aí o custo digital ali, né? Como se fosse uma mesa digital, só que o custo é absurdo aqui no Brasil. A gente está falando de um equipamento que deveria custar aqui no Brasil em torno de 5 a 8 mil reais, para quem é aqui do Brasil, mas como a gente tem que comprar e importar, ele vai cair na casa de 25, 30 mil reais. Então é muito caro. Mas é uma ferramenta muito top, porque você consegue ter essa portabilidade, mas também tem uma performance. Só que aqui, infelizmente, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Eu vou deixar aqui uma imagem, depois você coloca no vídeo, Pedro, para eles entenderem como que é, porque tem a versão tablet e tem uma versão PC mesmo, que eles fizeram all-in-one, que você inclina, né? E ele consegue desenhar por cima, é muito top. Tem até uma bolinha assim que você gira aquela bolinha e aí você escolhe o pincel, o que você vai desenhar ali. Então isso para os arquitetos e designers é uma coisa muito surreal, né? Bom, pessoal, e uma coisa também que o Júlio chegou a comentar e que é importante se atentar, ele falou sobre a manutenção. Você tem que ter esse cuidado também de estar mantendo seus equipamentos na questão do hardware em si, né? Na questão da limpeza das peças, de deixar o gabinete limpo, de fazer uma manutenção, porque a ventoinha ela vai estar sujando, esse equipamento com o passar do tempo ele vai acumulando poeira, ele pode ter sujeira, ele pode ter formiga, tem todos esses problemas na questão do hardware em si. Porém, um cuidado que tem que se ter também muito grande e é sempre importante, principalmente se o seu escritório tem uma demanda alta, tá sempre com trabalhos pesados e tudo mais, e você, com o passar do tempo, você vai atualizando os seus softwares. Você tá lá com uma versão 21 do CAD, você instalou a versão 22, você tá com a versão 22 do Revit, você instalou a versão 23 e tal. O seu equipamento, com o passar do tempo, o seu sistema operacional, ele vai acumulando ali uma sujeira, ele vai juntando arquivos, ele vai ficando pesado, ele vai ficando lotado de informação, ele vai ficando com resquícios de softwares que foram desinstalados. Então também tem que se ter um cuidado na gestão desses computadores, desses equipamentos, para que você tenha sempre uma otimização desse trabalho, seja com ferramentas de limpeza e manutenção dentro do software, seja com a formatação com a rotina, né? Às vezes a cada 6 meses eu faço uma formatação das máquinas para que eu zere o sistema operacional e inicie novamente, porque querendo ou não, acho que muita gente já deve ter percebido, o próprio celular, o teu celular com o passar do tempo ele vai começando a ficar cheio de coisa, cheio de resquício, e quem é mais antigo de computador sabe que o computador também acontece isso. Você tem lá a tua pasta meus documentos lotada, até algumas coisas que
Para quem tem mais experiência sabe que a Autodesk, quando ela instala, ela salva uma pastinha no C2 ponto que vai acumulando de informação lá que você pode limpar. O Revit, conforme você vai usando ele em rede, ele vai acumulando arquivos nos meus documentos. Então esse tipo de coisa não é para assustar ninguém, mas a infraestrutura ela depende muitas vezes de uma equipe capacitada para te dar suporte para esse tipo de situação e que saiba os locais certos de estar dando aquele arremate, que sabe onde que escorre o óleo ali, que ele precisa dar uma limpada, senão lá na frente vai ter problema. Isso é um ponto muito importante que o Jonas colocou, já vou até entrar em outros pontos agora, que é o seguinte, vamos falar o que compõe hoje um computador, um setup, né? Fora isso que o Jonas comentou, um ponto muito importante não é só ter o conhecimento do que está acontecendo ali, isso eu acredito que com o passar dos anos e o tempo, a gente está vendo que tudo hoje tende a ser streaming, tá? Então, por exemplo, hoje você compra uma TV, compra um controle do Xbox e aí você já conecta direto o Xbox, não tem mais o console. Então você conecta direto na TV e joga o videogame direto na TV. Então, ou seja, com o passar dos anos, tudo vai ser na nuvem. Então eu acredito que não vai ter acho que com o tempo vai ser só monitor, teclado e mouse, de fato. E todo serviço na nuvem. E todo serviço na nuvem. Inclusive tem um aparelho, até vou depois pesquisar aqui, que você coloca atrás do monitor e ele meio que multiplica um processamento de uma super máquina. Então você pode ter, por exemplo, um servidor com uma configuração muito parruda, comprar vários monitores e fazer essa ligação direto com o servidor e ele subdivide a memória RAM com todo mundo, ele subdivide, até muita gente usava isso para não ter que comprar muita licença. Eu comprava uma licença e ela... E dividir em vários acessos ali. Isso, só que o pessoal é claro que... Hoje em dia a licença é unitária é por usuário. Então, assim, mais uma parte muito interessante aqui que a gente vai puxar, até vou botar um outro vídeo aqui, depois você coloca, Pedro, um vídeo do pessoal conectando via controle, já o Xbox, para o pessoal entender como funciona essa parte de streaming. Mas vamos começar falando então agora, Jonas, o que de fato compõe os computadores. Então a gente tem aqui o gabinete, tá, pessoal? Então a gente fala primeiro do gabinete. O gabinete é como se fosse o corpo, eu sempre falo, né? Ele é o que compõe e ele mantém ali, é a carcaça, é o que vai manter todo o acabamento, a estrutura de um computador. O gabinete ele vai ser aquela caixa que você tem na tua casa e que você faz a montagem do equipamento ali dentro, né? Então, hoje em dia você tem os gabinetes em torre. Antigamente a gente tinha muito gabinete que ele não era em torre, né? Às vezes ele era deitado. Acho que o pessoal lembra aqueles IBM antigo. Final dos anos 80, começo dos anos 90, você tinha ainda muito esse tipo de modalidade de computador deitado. Depois a gente começou a utilizar sempre a torre em pé. E aí você tem a torre convencional, tem a torre, umas torres com mais espaço, que são para maior circulação de ar. Você tem mini torre, que são alguns equipamentos um pouco mais compactos, os gabinetes. E você tem os gabinetes slim, que já são um gabinete bem apertadinho para conseguir ocupar menos espaço. Qual que é sempre a questão? Principalmente na nossa área, focar em gabinetes que tenham mais espaço. Seja para possibilidades de upgrade, não sei se o pessoal depois pode também pegar algumas imagens de placa de vídeo. Se você necessita de placas de vídeo de alto desempenho, vocês vão ver que hoje em dia placa de vídeo é um monstro, ela é gigante, assim, você pega essas RTX 30, ela é muito grande e todo computador de alto desempenho, ele gera muito calor. Se você pegar hoje em dia... consome muita energia. Consome muita energia. O processador, hoje em dia, ele fica trabalhando na casa, assim, de quase 100 graus. É uma coisa absurda a questão de temperatura. Até pessoal costuma entender, às vezes, muito da configuração por ser gamer, né? Computadores gamers costuma ter refrigeração a água, costuma ter outros processos de refrigeração. Mas, assim, a gente não precisa, nesse tipo de trabalho na indústria da construção, na indústria de projetos, renderização vai te exigir muito desse tipo de desempenho. Ferramentas BIM já não vão exigir tanto, mas é importante que o gabinete tenha espaço para ser refrigerado. É lógico que aí a gente pode voltar na discussão do hardware de gabinete versus o notebook. O notebook, ele tem muito pouco espaço, né? Só que o notebook ele vai ser otimizado para esse tipo de processo. Muitas vezes se você for utilizar essa lógica para montar um gabinete compacto, pensando, mas o notebook ele é mais apertado,
apertado, não vou ter problema. Pode ser que as peças que você está utilizando, elas vão gerar mais calor do que a de notebook, porque a de notebook já foi pensado para um espaço apertado. Então é importante, na hora da escolha do gabinete, um tamanho que atenda a placa de vídeo e as outros equipamentos que a gente ainda vai discutir para quem não conhece, mas que atenda a tua placa-mãe, atenda os equipamentos que você vai instalar, mas principalmente pensar na questão da ventilação ali para otimizar o trabalho. Um ponto muito importante que o Jonas colocou é o seguinte: qual é a grande sacada aqui, que é a primeira coisa que você pode anotar aí do podcast? É assim, primeiro dimensionar o PC que vocês vão querer ter. Então a gente vai falar de cada componente e a configuração que seria ideal para determinada escala. Então, o ideal é você tomar nota desses componentes e entender se eles cabem dentro daquele gabinete que você está procurando, tá? Porque a gente também já comprou diversos tipos de gabinete. A gente gosta bastante da linha da Dell justamente porque é uma linha que tem um design bonito e ela também funciona, assim, a distribuição, né? Eu falo que a arquitetura do gabinete ajuda muito na sua distribuição. Então, por exemplo, tem muita gente hoje que está na moda colocar as peças soltas, assim, Jonas, na parede. E aí a pessoa gosta de deixar os gamers e aí ele fica exposto. Qual que é o lado ruim de ficar exposto? O lado bom, positivo, tem refrigeração, porque é aberto, então logo tem um ambiente. Qual que é o lado ruim? Fica sujeito a mau uso, né, do ambiente. Se uma criança, alguém passar ali, esbarrar, ou por exemplo, inseto, alguma coisa adentrar ali pode danificar. E segundo ponto, vai gerar mais poeira. Bem mais poeira, bastante, porque vai estar mais aberto e sujeito ao ambiente. Então, é muito importante. Ele tem uma finalidade, né? O gabinete foi criado porque tem uma finalidade. É igual um carro. Imagina você andar num carro sem a carcaça do carro, né? Não faz muito sentido, tá? Pode ser por uma questão de design, mas aí você perde toda... Acho que o único carro que eu vi até agora, se alguém lembrar aí, pode comentar aí no vídeo, mas eu lembro que o Jeep acabou de lançar uma versão que você desmonta o Jeep. Caramba, tem uma linha do Jeep que você desmonta. Você pode comprar o carro e o diferencial é você desmontar o carro. Você tira a porta, tira o tampo, tira até você anda com ele basicamente com tudo exposto, que é uma das coisas bem legais, né? Que você pode desmontar ele e depois simplesmente você via encaixe, ele volta tudo. É bem interessante, depois você pode colocar, o Pedro, para eles uma imagem disso. Mas eu acho que é uma associação que eu faço muito grande, assim, o gabinete é o corpo, né? Agora a gente vai falar do interior do gabinete. Só que a parte mais importante do gabinete, não adianta você comprar um gabinete, ele precisa de refrigeração. Então eu já vou falar do item do cooler, tá? Então o cooler vai ajudar muito na refrigeração dentro do gabinete, tirar, né, a parte quente que está dentro do gabinete e jogar, né, tirar ali do gabinete para fora. E também tem hoje alguns processadores. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é um processador, mas geralmente tem os water coolers também, aqueles coolers com refrigeração líquida, que ele vai basicamente correr a água por cima de um processador para ajudar na sua refrigeração, para que ele não esquente tanto. Então tem as suas funcionalidades, por isso que é muito importante ter sim um espaço de refrigeração. Tem gente até que coloca hoje mais coolers, né? Vou até colocar algumas imagens aqui. Tem aqueles os coolers RGB, colorido, com iluminação e gamer. Só que tem um ponto muito importante que o Jonas levantou aqui e eu gostaria de retomar. A parte dos PCs gamers. Quem trabalha com arquitetura, engenharia, construção, designer, etc., computador gamer eu não recomendo. Já começa aí. Pega esse corte, Pedro, tá? Computador gamer. Por que eu não recomendo computador gamer? Porque você está pegando um dimensionamento genérico para aplicar para um uso de videogame, que eles investem mais em placa de vídeo, e aí você vai utilizar para outros usos. E às vezes você nem está usando aquela placa de vídeo. Às vezes você nem está precisando daquele recurso. Ou seja, você gastou um dinheiro com aquilo que é desnecessário. Então é muito importante entender qual é a configuração. E hoje o ideal é montar o seu PC. Se você não for montar o seu PC, pega as configurações que nós vamos citar aqui e você poderia utilizar. E sobre a placa-mãe, a questão do upgrade dela é importante assim. Eu posso não ter dinheiro ainda para fazer a configuração ideal do meu computador, mas eu sei qual que é a configuração ideal do meu computador. Eu preciso de um processador AMD Ryzen 9, eu preciso de tanto de memória. Então, alinhado com essa minha meta final, eu posso olhar uma placa-mãe que aceite essa configuração, mas no momento com a minha verba eu vou comprar uma pinagem eu vou comprar um processador um pouco mais barato, mas sabendo que a minha placa-mãe aceita esse upgrade. E detalhe muito importante, a placa-mãe ela tem slots de memória. Se a gente está falando aqui sobre essa flexibilidade de fazer upgrades, é importante que eu saiba
quantos slots tem ali, para eu conseguir fazer essa melhoria. Às vezes agora eu vou comprar só 2 pentes de memória, mas lá na frente eu vou comprar mais 2. Até aí, esse é outro fator, quando a gente lá falou sobre as vantagens de um gabinete comparado ao notebook, quanto ao upgrade, esse é um dos detalhes. O notebook geralmente ou ele vem com uma memória soldada ali, ou às vezes ele vem com mais um espaço de upgrade. Já o computador dá essa maior flexibilidade, o PC, né, com a placa-mãe geralmente tendo 4 slots de memória. Não, excelente. E aí tem outro ponto muito importante que o Jonas levantou aqui, que é a questão da workstation, porque o pessoal confunde muito PC com workstation, né? Então, por exemplo, o workstation, ele é um PC de processador, de servidor. Então, quando ele é um PC de servidor, ele vai ficar ligado 24 horas. Então, ele vai, inclusive, ter mais de uma entrada de fonte. Ele, inclusive, vai ter muito mais do que, às vezes, 4 memórias RAM. Ele pode ter até, às vezes, 8, dependendo do tamanho do que você está fazendo aí. Tem que ver as configurações. Mas também é muito importante entender que o limite que você vai colocar de memória RAM, de 8, 16, 32 GB de RAM, que daqui a pouco a gente vai falar o que é memória RAM, ela também está associada ao seu tipo de placa. Então, mesmo que você tenha 2 entradas, às vezes tem memórias que tem placas-mães que não vão suportar 32 GB de RAM, por exemplo. Já aconteceu comigo, eu comprei uma placa e quando eu não me atentei, não fiz um benchmark dela, depois até vou deixar um site aqui que você consegue colocar qual é a placa de vídeo que você está pensando e a outra placa, e aí você consegue fazer um versus o outro para você fazer uma melhor escolha. Inclusive ele já te dá até sites com preços desses componentes. Mas uma coisa muito importante seria assim, quando a gente colocava os dois, eu comprei essa placa-mãe, coloquei lá no gabinete e depois eu fui colocar as memórias, não aceitava aquela memória. E depois a gente vai falar disso, sobre frequência, tem várias coisas que influenciam na memória. Pessoal, claro, tudo que nós estamos comentando aqui é experiências de dia a dia do que a gente passou, tá bom? Então, varia muito de marca também isso, vai variar de diversos outros fatores, mas o fato da placa-mãe ser uma escolha primordial é importantíssima, tá no seu top 1 aí, fazer essa escolha correta, tá? Pensando então em processador que você quer colocar nela e pensando muito em memória RAM também. Outro caso importante é na placa-mãe você tem as entradas de PC Express, você tem as entradas de quais tipos de placa de vídeo ele aceita também. Tem umas que aceitam mais de 2 entradas, principalmente quando você consegue colocar mais fontes, né, para rodar nela. Então, você quer ter um super PC, por exemplo, o Workstation ele é legal se você vai trabalhar com renderização, por exemplo, porque aí você consegue ter várias entradas, você consegue ter um upgrade muito maior, mas o custo também é muito maior do que um PC convencional, tá bom? Mas hoje em dia eu recomendo no mínimo placas-mães com 4 entradas, tá bom? Com 2 entradas já tá sendo o limite para os escritórios de arquitetura, tá bom? Então 4 entradas para memória é o ideal. E aí, então, definido a placa-mãe que você vai trabalhar e geralmente casado com isso você vai ter que fazer a escolha do processador, né? São sempre juntos ali, né? Você precisa de fazer essa escolha conjunta para que os dois casem bem. E falando de processador é um assunto até um pouco complexo, porque o processador ele pode ter muitos núcleos, ele vai ter, hoje a gente já tem uma história longa de processadores, mas no mercado, então, como eu havia citado antes, você tem os dois principais disponíveis no mercado, são os processadores Intel e são os processadores AMD. Por muito tempo, eu sou de uma época que eu cheguei a trabalhar com suporte técnico e o pessoal tinha muito preconceito com o processador da AMD, mas depois que a AMD fez o processador Ryzen, hoje ele é uma escolha muito vantajosa na questão de preço versus o que ele entrega, né? O preço da AMD ainda é bem mais acessível do que um processador Intel, com um desempenho próximo ali na questão de capacidade. E aí, então, os Intel você costuma ter i3, i5, i7, i9, e os AMD você tem a AMD Ryzen 3, 5, 7 e 9. Só que não só adianta eu falar, o meu AMD é tal, o meu Intel é um i7 e o Júlio fala que o Intel dele é i5,
só que muitas vezes a geração dele ser mais nova tem um processamento melhor do que o meu, de uma geração mais antiga. Então o pessoal sempre acaba recomendando você buscar um processador, ele não precisa ser um i9, um AMD Ryzen 9, mas se ele é de uma geração mais nova, provavelmente ele vai atender as necessidades iniciais ali de se trabalhar, seja com BIM, seja com renderizações. É lógico que se você quer um desempenho muito alto, aí você precisa começar a ler ali as entrelinhas. Existe essa questão, se você trabalha com muitos processos ao mesmo tempo, fazendo muita coisa, aí é importante que tenha vários núcleos para atender. Então assim, recomendação de processador, a mais simples recomendação é o de geração mais nova. Essa é a melhor recomendação. Sim. Porém, aí depende de cada uso específico para se fazer o alinhamento necessário. E a gente até pode deixar algumas configurações padrões aí para todo mundo, mas é muito específico o seu uso para que seja definido o processador exato. Exatamente, pessoal. Então, por exemplo, a linha da Ryzen, que é uma linha da AMD, ela sofria muito preconceito no passado, porque ela era usada mais para a parte de gamers, né? Porque o pessoal não tinha, às vezes, tanta condição de investir tanto em placa de vídeo, e aí investia mais no processador. Só que assim, vou dar um exemplo. Por que eu não recomendei o PC Gamer? Porque geralmente tem um processador mais simples e eles investem mais em placa de vídeo, porque você precisa de mais vídeo. Então o que acontece? Hoje, para quem está iniciando aí na arquitetura, quem é estudante e de engenharia também, pelo menos uma linha Ryzen 5 começar, tá? E se você vai começar com Intel, pelo menos um i5, 8ª geração, o mais moderno. Por quê? i3, se você pegar esses processadores mais antigos, já não vai dar conta muito dos programas mais novos, tá? Então a gente está falando aqui de 2023, então é muito importante essas atualizações. O Ryzen também segue a mesma linha, tá? Então vamos pegar pelo menos a linha 5. Qual é a minha dica? Se você tiver dúvida de qual comprar, porque aí você tem o seu budget, aí quanto você pode gastar, nesse site de benchmark que a gente vai deixar na descrição do vídeo, você consegue colocar um AMD versus, por exemplo, o Intel. E ele faz um benchmark comparando troca de velocidade de arquivo, leitura, diversos fatores, e aí você chega num veredito e escolhe qual é a melhor opção. A gente está cantando aqui algumas opções que a gente utiliza aqui no dia a dia. Esse meu notebook, por exemplo, ele já é uma linha AMD Ryzen, só que ele é um Ryzen 9. Tá? Só que esse é um computador, um notebook específico, e eu importei esse notebook. Agora, se a gente for para uma linha também, tirando, que a gente não comentou aqui da Ryzen e Intel, a gente também tem a parte que vai para o Macintosh, que é totalmente diferente. Que aí a gente pode ter esses processadores, mas lá a gente já vai trabalhar com aquela linha, se não me engano, M11, né? Ou era M1, agora eu não lembro de cabeça do... Peraí, deixa eu ver aqui. Mac. Os processadores M2, falei errado, tá? O processador agora da própria Apple é o M2. Que, inclusive, se eu não me engano, depois você confirma, Pedro, mas se eu não me engano, esse processador, ele agora até do próprio iPhone já roda no PC. É o mesmo que roda no PC, roda no iPhone também. Então, cada dia mais o celular está virando uma extensão de um computador, né? Então, a gente falou da linha AMD, mas falou também da linha Intel, mas também lembrar, para quem utiliza aí Macintosh, também tem a parte de usar os processadores ali da linha da Apple, que é o M2. Até um detalhe assim, hoje em dia, para quem compra da China, tem algumas opções também de placas com processador já, que eles eram antigos servidores que estão disponíveis a uma venda a um preço mais acessível, que são os processadores Intel Xeon ou Xeon ali, que eles são algumas placas que eram antigos servidores que tinham um desempenho bem alto, hoje em dia já é nivelado com o desempenho dos nossos computadores pessoais, mas eles estão à venda por um preço bem acessível. O problema desse tipo de material, às vezes eles já estão desgastados, já é algo que foi usado por muito tempo, e também eles consomem muita energia, porque, vamos dizer assim, né, os equipamentos vão tendo uma otimização da questão de consumo de energia, e esse tipo de equipamento que era antigo para servidores, ele acaba tendo um consumo bem alto. E também tem tipos de processador que, assim, só para pontuar, existem os processadores ARM, que geralmente são os processadores de celular Android, de tablet Android, e às vezes a pessoa ela compra um PC
portátil, que na verdade ele não tem sistema operacional, ele não tem Windows, ele não tem Linux, ele tem ali instalado Android. E esse tipo de processador ele vai sofrer um pouco mais se você tentar acessar, fazer algum uso de ferramenta de modelagem e tudo mais. Isso, e isso tudo vai variando, pessoal. Então, de diversos tipos de hardware, tem uma arquitetura hoje muito diversificada, que ajuda muito para a escolha do usuário, né? É claro que depois os tipos de programas influenciam também no tipo de dimensionamento de máquina que você vai ter, tá? Então a gente falou aqui de processadores. Então o processador, eu sempre gosto de falar que se a placa-mãe ela conecta tudo, eu entendo que o processador é o cérebro, tá? E inclusive, depois eu vou até dar uma dica aqui, quem estiver usando aí o computador, eu tô até, depois o Pedro coloca aqui na tela, mas se quem estiver usando o Windows, abrir o gerenciador de tarefas aí, se eu não me engano, acho que é o gerenciador de dispositivo ou de tarefas? É o de tarefas. De tarefas, né? E aí, se você abrir ele aqui, eu tô dando um exemplo aqui do meu PC, mas você consegue ver lá que na arquitetura que ele aparece lá em cima, CPU, memória, disco e rede. E aí vocês vão ver que o CPU é justamente pelo tipo de processador que você tem na sua máquina, você vai conseguir saber o quanto do seu processador está sendo utilizado naquele momento. E é muito legal fazer esse monitoramento porque é a sua realidade, é os programas que você utiliza, etc. Se essa sua CPU tiver com um percentual muito alto, tiver mais de, vamos supor, 50% e está só ligado o PC, por exemplo, quer dizer que já você deveria fazer um upgrade de processador, tá? Então é bem importante ficar atento a isso e monitorar isso no dia a dia. Não só o benchmark é importante, mas, por exemplo, se você utiliza o ArchiCAD, ele vai consumir bastante memória RAM também, tá? Então, na hora que você está consumindo bastante memória, se você abre 10, 20 projetos junto, 30 projetos, o que vai acontecer? Ele vai consumir muita memória, tá? Então, às vezes não quer dizer que você dimensionou errado o seu PC ou notebook, porque às vezes você quer dizer que você está com o costume de uso errado. Então, eu sempre falo, abre aquilo que você vai utilizar e tenha o costume de ir fechando os aplicativos que você não está acostumado a utilizar. Então, por exemplo, tem muita gente que tem o costume, acho que todo mundo está ouvindo o podcast também faz isso, você abre o Google Chrome e aí você abre umas 50 barras lá, umas 50 abas. É claro que isso daí tem o computador, para ele ver aquilo, ele tem que estar processando. Tem um termo que o pessoal usa, que é arquitetura preditiva, que ele consegue prever o que vai acontecer ali, que você vai clicar e vai pensar enquanto você está utilizando. Está funcionando uma parte da memória ali por trás, mas ele só processa o que está no primeiro plano. Porque senão, imagina, né? Se ele processar tudo que está em segundo plano, vai travar muito. Isso acontece também nos softwares de arquitetura. O cara está ali desenhando, você está no ambiente. Aí tem muita coisa atrás do outro ambiente. Interiores, por exemplo. Então ele não vai estar processando o que está atrás da outra parede, por exemplo. Então também os softwares estão sendo desenhados para acompanhar o hardware. Porque já aconteceu muito de eu ter uma máquina mega com um upgrade ali, ela está com mais de 64 GB de RAM, tem a melhor placa de vídeo, o melhor processador, e aí eu falo, caramba, por que não funciona tão bem nesse projeto tão grande que eu estou trabalhando? E às vezes não é a questão da máquina, às vezes é uma questão de limitação do próprio software. O software ainda não está acompanhando a velocidade que os hardwares estão sendo desenvolvidos. Dando prosseguimento então nas peças ali, né? Nós já falamos do gabinete, da placa-mãe, do processador. E aí, entrando na questão da memória, a memória RAM aqui, é importante frisar, detalhe, o Júlio fez o comentário, né, de que o processador ele é o cérebro, é ele que vai realmente efetivar as operações que estão sendo feitas no computador. A memória RAM, eu gosto de fazer a seguinte analogia para que o pessoal tente entender o que ela faz. A memória RAM é o processamento que está ocorrendo. Eu tenho a minha informação ela está armazenada no meu HD, e a informação armazenada é como se a informação estivesse dentro de um armário. Ela está parada sem uso, tudo que você tá guardado ali. Quando a memória RAM, ela seria basicamente a mesa que você vai trabalhar. É você tirar a informação que está guardada e colocar para trabalho. Quanto maior tua mesa de trabalho, mais coisa dá para você ficar fazendo em cima da sua mesa. Mais papéis você consegue colocar. Ou eu vou cozinhar, mais espaço eu tenho na minha bancada, mais espaço eu posso fazer uma coisa, guardar outra ali, mexer aqui. Então a memória RAM é a capacidade do meu computador de acessar a informação e colocar para uso.
E aí ela vai colocar para uso para o meu processador operar aquela informação. Então, eu preciso ter memória RAM, principalmente porque cada vez mais as minhas ferramentas de trabalho acessam informação muito grande. Então, e aí entra no que o Júlio falou sobre se a ferramenta é otimizada, ela reduz a necessidade de memória. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande com o navegador de internet. O navegador ele consome muita internet. Quando você está com muitas abas abertas, aí entrando num âmbito, tem pessoal que questiona os programadores de hoje, que eles falam que antigamente o programador trabalhava na escassez. As ferramentas eram muito limitadas, o computador tinha muito pouca memória, então tudo era feito na escassez e era tudo otimizado para trabalhar com pouco recurso. Hoje em dia, com muitos recursos à disposição, eles falam que os sites estão muito porcos, então os sites estão pesados. Então se você às vezes trabalha ali com Revit, você trabalha com Lumion, você trabalha com alguma ferramenta que já exige, por ser algo pesado, elementos 3D, com renderização, com sombras e tudo mais. E ao mesmo tempo, você está minimizado ali, teu Google Chrome, teu Opera, teu não sei qual navegador que você utiliza, com um monte de aba aberta, com um monte de coisa, com 5 vídeos do YouTube aberto e tudo mais, você pode olhar lá na onde o Júlio falou. Talvez a segunda dica aí para anotar fique de olho no seu gerenciador de tarefas. Olha lá, porque pode ser que tá travando o teu modelo, tá travando o teu trabalho, e você vai olhar, não é a tua ferramenta que tá consumindo muita memória, é teu navegador com 35 abas abertas que tá dando crashando no teu computador ali. É um mau uso, né? Então, por exemplo, até se você abrir o gerenciador de tarefas, tá aqui aparecendo na minha tela, você consegue ver lá o CPU, que é a parte do processador. Uma coisa interessante, quando vocês olharem o gerenciador de tarefas, vocês vão ver lá embaixo quantos threads tem, quanto a velocidade dele, quantos núcleos ele possui, tá? E aí isso é bem interessante você olhar esse gráfico, tem um gráfico que vocês vão ver aqui, principalmente no Windows 11, isso melhorou bastante. O Windows 11 eles focaram muito para quem é mais programador, para quem utiliza já mais o Windows. E aí você também tem aqui a parte de memória. E o legal lá é que tem um percentual. Então, por exemplo, eu tenho um notebook que eu projetei isso com 64 GB de RAM. Tá? Para quem está iniciando aí a arquitetura, 16 GB é o mínimo de RAM que você tem que ter. Tá? Engenharia também, 16 GB é o mínimo. Para quem já trabalha com grandes escalas, a gente já recomenda trabalhar ali com 32 GB. E se o cara trabalha com multitarefas, muitas coisas ao mesmo tempo, pelo menos 64 GB. Claro que foi o que o Jonas falou, a gente está trabalhando em SS porque, vou dar um exemplo. Aqui eu estou com 11 abas abertas do Google Chrome. E basicamente o Google Chrome está roubando aqui quase 2 GB da minha memória, tá? E o restante está sendo dividido em várias tarefas. Então também depois a gente pode até fazer um outro podcast sobre dicas de como utilizar o dia a dia, né? Como que é a rotina de quem usa arquitetura e engenharia, o computador, para que você tenha uma alta performance. Dá para usar o melhor mesmo com uma configuração mais, vamos dizer assim, mais simples, tá? Eu comecei com, sei lá, Core 2 Duo, muito tempo atrás, o Dual Core. Então, na época, eu não tinha 64 GB de RAM. Na época, eu tinha, sei lá, 4 GB de RAM já era luxo. Então, é só para explicar para vocês que olhar o gerenciador, ele te conta a sua realidade. E aí, aqui na parte da memória, eu percebi agora, Jonas, que eu estou usando 29%, eu não tenho quase nada aberto aqui, em um computador com 64 GB de RAM. Claro que isso vai influenciar bastante, pessoal. E dentro das famílias da memória, assim como o Jonas comentou que existe no processador, tem diversos fornecedores já a memória, ele não tem necessariamente... vamos dizer assim, você tem muitos fornecedores, já não é igual acontece com o processador, que já tem um pouco mais de, eu diria, monopólio ali do mercado. Então, já nas memórias você tem hoje as famílias delas, que vocês vão ouvir falar, que às vezes chama DDR. Então, você tem a DDR3, a DDR4, e cada vez que a tecnologia vai avançando, essas famílias vão sendo atualizadas. E é muito importante entender, depois eu vou botar aqui uma imagem, que existem diferenças dessas memórias. Não adianta você, já aconteceu comigo, a gente... Como entusiastas da tecnologia, a gente importa muita coisa da China, já passou por muita coisa que a gente vai falar aqui para vocês não também seguirem esse mesmo barco, mas eu lembro que eu já comprei, na época, Jonas, uma peça que era do AliExpress, que era uma memória que eu conseguia converter de notebook em PC.
Entendeu? Mas nunca funcionou aquilo. Não virava nada. Porque assim, é muito difícil, tá, gente? Ter um aparelhinho que ele já converte pra você. Porque eu tinha muita memória de notebook sobrando e eu queria usar como memória de PC. O pessoal tem essas curiosidades às vezes, né? E a gente tentou e não funcionou, tá? E tentamos em outras placas-mães, enfim, sem sucesso. Aconteceu também comigo uma experiência. Uma vez um colega meu foi para os Estados Unidos e eu pedi pra ele, isso em meados de 2013, 14, trazer uma memória RAM que eu queria para o notebook. Eu não sabia, não tinha muito conhecimento de, vamos dizer assim, de configurações de PC. Ele dava muito no dia a dia com a arquitetura. E aí, nessas tentativas, né, nesses modos empíricos, eu falei para ele, me manda 2 memórias de 32 GB de RAM de notebook. E eu falava, meu notebook aguenta. Tem 2 slots, com essa ignorância, tinha 2 slots. Tem espaço, dá certo. Tem espaço, vai dar certo e tal. Aí ele trouxe, gastei na época R$1.000, e R$1.000 naquela época pra memória é muito dinheiro. E aí quando chegou, eu todo animado, fui abrir o notebook, colocar a memória, e eu não me atentei à frequência da memória, eu não me atentei... Basicamente, a minha placa-mãe daquele notebook não aceitava aquele tipo de memória. E aí qual foi o problema que eu tive? Basicamente não funcionou. Tem até hoje essa memória, tento vender essa memória porque não vai funcionar para aquele tipo de notebook. Aí ele é desenhado para outra linha de notebook, inclusive, que só funcionava em alguns notebooks dos Estados Unidos ali, não era nem notebooks que a gente tinha no Brasil. Então fiquem atentos para vocês não gastarem dinheiro à toa. Por isso que é muito importante montar, fazer um checklist e verificar se as peças, esses componentes são aceitos, porque se você olhar a memória RAM DDR3, DDR4, DDR2 e olhar todas elas, vocês vão ver que se olhar uma do lado da outra, o pente, que a gente chama de pente de memória, ele não tem a mesma arquitetura, fisicamente falando. Então não adianta comprar uma e tentar colocar uma DDR3 na DDR4. E aonde você vai saber, acho que essa é a pergunta de todo mundo, como que eu sei, Júlio, qual placa-mãe, como que essa memória serve para o meu PC? Basicamente, pessoal, tem alguns aplicativos, se eu não me engano, tem o CPU-Z, existem vários outros aplicativos que vocês podem rodar e ele fala qual que é a arquitetura que tem ali na sua máquina. Mas o melhor dos mundos sempre é abrir a máquina e de fato olhar a placa-mãe que está ali, se você conseguir a especificação, senão você pega o pente e você tem uma ideia de qual que é o pente. Mas já aconteceu muito isso comigo também, tá? De você... eu fui aprendendo com o passar dos anos e entendendo aí como que funciona a leitura do pente que você tem que ter com a placa-mãe. Então você abre lá no site da placa-mãe e vê qual memória RAM ela suporta. Isso é muito importante, tá bom? Isso daí que o Júlio falou é importante mesmo. A especificação técnica é você olhar e se foge do seu conhecimento, busca uma ajuda de um profissional que vai poder te dar essa orientação. Esse tipo de coisa, a memória muitas vezes o encaixe dela dá certo, mas ela simplesmente tua máquina não liga depois porque o encaixe é o mesmo, mas a placa não suporta, a frequência tá, as duas placas são de frequência diferente, o computador não consegue conciliar. Então esse tipo de assunto ou você se aprofunda realmente para entender ele, né? E conseguir fazer suas próprias compras, ou é importante que você busque a orientação de uma pessoa capacitada para esse tipo de serviço, para que você consiga fazer o upgrade ideal para sua máquina. E aí, então seguindo, né, a memória RAM vai fazer, eu falei então que ela seria esse espaço para trabalhar, né? E aí a gente tem o armazenamento. Então, se eu usei a analogia da mesa, agora a gente vai para o armário onde que eu guardo minha informação. Inclusive, Jonas, o pessoal confunde muito memória com armazenamento. Fala, eu tô sem espaço de memória. Eu falo assim, não, calma. Memória é uma coisa, memória RAM é uma coisa. Ela tem uma limitação, mas ela, inclusive até em gigas não tem nada a ver, né? Você pega lá 16 GB, 32 e o armazenamento já é teras, né? E para ajudar ainda, antigamente, porque a tecnologia ela saltou muito rápido, né? Há 15 anos atrás você ia comprar um computador e aí você tinha lá o que você tem hoje de memória RAM, 40 GB, antigamente era o que você tinha de armazenamento, né? Você tinha um HD de 40 GB, um HD de 30 GB. E então o armazenamento, então ele é uma informação que vai ficar guardadinha ali. Ele é onde você vai alocar a sua informação. Então hoje tudo a gente acaba sofrendo com armazenamento, né? Meu celular não tá cabendo mais, não tem mais espaço no celular. Então esse é o espaço de armazenamento do teu celular, que é quando você pega um arquivo lá que tem 1 GB, esse é o tamanho dele, esse é o espaço que ele vai ocupar no seu armazenamento.
E antigamente a gente tinha o disco rígido, né? Acho que muita gente que já chegou a ver aquele disco, ele parecia uma vitrolinha, né? Digital, assim, né? Ele roda um disco e armazena a informação. E hoje em dia a gente tem o SSD. O SSD ele já é um chip mesmo ali. Antigamente não, ainda tem tem bastante HD, acho que quase todo mundo tá escutando que tem um HD. Mas eu digo assim, o pessoal às vezes via, né, aquele baita de um robusto. o coisão assim que é um disco rígido. E o disco rígido, a questão do espaço, o espaço sempre vai ser, os dois armazenam informação igual. Se um é de 40 GB e o outro é de 40 GB, eles vão armazenar os mesmos 40 GB. O que muda entre um e outro? O disco rígido, ele tinha uma questão física, o disco rodava literalmente e aquilo lá limitava a velocidade de leitura e armazenamento da informação, porque ele precisava realmente gravar a informação como se fosse um disco de vitrola mesmo. É magnético. E aí, então, esse componente mecânico das rotações, tanto que disco ele tem, se você olhar, ele tem RPM, ele tem rotações por minuto lá nas configurações dele. Limitava a velocidade de acesso ou gravação de informação. E hoje em dia, com o SSD, você dá um salto brutal, assim, de velocidade de trânsito dessa informação, para ele não ter essa limitação física mesmo, né? Então, hoje em dia, por que a gente recomenda sempre SSD para se trabalhar com esses, seja com modelagem, seja com renderização, o trabalho dentro da arquitetura, da engenharia da construção? Porque o SSD ele vai romper esse limite de acesso à informação e vai melhorar demais o desempenho das máquinas. Todo mundo, se o seu computador hoje tem disco rígido e você liga o seu computador, com certeza você fica olhando um bom tempinho lá o símbolo do Windows rodar, até o teu computador ligar. Você não precisa trocar nada. Se você colocar um SSD, provavelmente com a configuração que você tem hoje, teu computador você vai ligar em 5, 10 segundos ele já vai estar na tela para você dar o login. Porque a melhora de acesso à informação é instantânea. Então o SSD ele é muito bom, principalmente para você ter teus programas instalados. Às vezes você não vai conseguir comprar um SSD com muito espaço, porque é bem mais caro do que um disco rígido, mas às vezes você comprando um SSD que possibilite você instalar seus softwares, e aí você deixa o seu HD, o outro disco rígido convencional, para você salvar as informações que vão ficar paradas ali, fotos, vídeos, às vezes os arquivos que você já liquidou no seu trabalho, já são trabalhos concluídos. Essa é a grande diferença ali entre esses dois tipos de tecnologia, entre o disco rígido e o SSD. Muito bem, o Jonas colocou tudo aqui. Acho que a parte mais importante também aqui é o seguinte: dentro dessa parte do SSD e do HD, né, da parte, vamos dizer assim, o SSD ele é mais caro, tá? Se a gente olhar, ele é muito mais caro do que o HD. Inclusive, até existe um primo desses dois, né, que é um híbrido, que é o SSHD. Eu lembro que quando eu não tinha condições de comprar o SSD, eu colocava o SSHD. Por que é o SSD? É um chip de memória flash. Basicamente, ele tem um chip, então ele permite, não tem aquele disco, então ele acessa muito mais rápido do que um disco rígido. Então eles fizeram um híbrido, depois você pode colocar uma imagem do que é o HD para eles, o que é o SSD e esse híbrido, tá? Então a gente usou bastante esse híbrido para servidor, é muito bom, porque ele tem a memória flash de acesso de pastas mais rápido, mas ele tem o corpo de um HD, né, para conseguir armazenar mais. Agora, é claro que a boa qualidade e bons fornecedores faz a diferença. A gente já perdeu muito SSD por comprar SSDs mais simples, mais baratos. Então, sem dúvidas, a linha da Kingston, várias outras linhas dessas são muito boas, mas é importante entender a diferença entre eles. Hoje, também, um ponto que eu queria trazer para vocês, acho que depois a gente pode colocar umas fotos para o pessoal ver, como são os nossos setups aqui da SPBIM, para o pessoal entender, o notebook, olha o PC, o do marketing, para o pessoal ter uma ideia, porque varia muito do tipo de uso, mas a gente aprendeu a dimensionar para aquele tipo de uso. E aí você economiza dinheiro também, né, para você não ficar gastando dinheiro a rodo por aí. Então, uma parte muito importante é que hoje existe o DockStation, que é uma coisa que ajuda muito e eu acho que veio para ficar. O DockStation, para quem não sabe, é quando você tem um acesso de, por exemplo, entradas tipo C na sua placa, você consegue automaticamente, por exemplo, ter mais monitores conectados. Agora tem alguns deles que já tem até com SSD M2 também, que é uma outra família, tá? Assim como tem na memória RAM, também tem
também tem nos SSDs. M2 ele parece já um pente assim de memória. Ele é mais fino, ele é menor, né? Ele é muito usado hoje em notebooks, inclusive. PCs também estão usando mais. Dizem que a performance é maior do M2 do que o SSD convencional. Então essa arquitetura hoje de computador, gente, assim, sem brincadeira, em 10 anos deu um pulo muito grande. E o SSD, para você que está ouvindo aí o podcast, é o que pode te ajudar a economizar dinheiro. Por quê? Porque antigamente você tinha que trocar de máquina, você tinha que trocar de notebook. O SSD ele me salvou basicamente na economia, porque eu ia ter que trocar toda a minha infraestrutura. Então hoje você pode comprar até um computador semi-novo e só pelo fato de trocar, igual o Jonas falou, o SSD, você já vai ter um avanço. Aí você consegue fazer um upgrade de memória, você já vai ter outro avanço. Às vezes você não vai conseguir trocar o processador, se for um notebook, mas pelo menos você já deu um upgrade ali, sei lá, de 500%, dependendo do como que é seu notebook e PC. Mas a DockStation ele é bem importante para que você não tenha... Quem tem notebook e não tem espaço físico no notebook para colocar isso, ele vira, né? Você coloca pendrive, micro SD, depois a gente coloca aqui a imagem. Eu uso muito no meu dia a dia, porque eu deixo as coisas nele e paro de armazenar no meu computador. Aí se torna mais portátil o meu computador, tá? Para quem tem PC, não faz muito sentido, porque no PC você já utiliza o próprio gabinete para essas finalidades, né? Tem muito espaço ali para você fazer tudo isso. Só que o DockStation é uma coisa que eu queria ter falado para vocês, porque a gente tem outros sistemas de armazenamento, mas o pessoal confunde. Pendrive, cartão de memória, até mesmo a nuvem, né? Hoje em dia é um outro tipo de sistema de armazenamento, mas esses não são, vamos dizer assim, essenciais para o computador. O essencial para o computador é o HD e é o SSD. Tá bom? Então agora a gente vai para o próximo tópico. Então a gente falou agora de placa-mãe, falamos de memória RAM, falamos de processador. Um item bem importante, mais rápido aqui para falar é a fonte. Sim. Porque tudo isso precisa de uma alimentação, né? Então hoje existem fontes de 300, 500, 600. Quem vai mandar bastante é o dimensionamento de tudo isso. Aí você tem que alimentar a placa-mãe. Então a placa-mãe vai receber energia, que essa energia vai ser compartilhada com a memória RAM, com o processador e com o armazenamento. Agora, tem um cara aí que vai roubar muita energia, que é o que a gente vai entrar, que é o grande polêmico aqui, eu acho que que é a placa de vídeo. Com certeza, tudo isso daí, eu pensei na fonte aqui, mas a fonte tua vai ser definida muitas vezes pela placa-mãe, pela placa de vídeo que você vai utilizar ali, porque a placa de vídeo, hoje você tem, como eu falei, elas são uns monstros, principalmente essas placas de altíssimo desempenho. A GeForce RTX aí, ela é gigante mesmo, e se você não tiver uma fonte que consiga alimentar todo mundo, vai acontecer o que acontece na sua casa se o seu sistema elétrico não está dimensionado. Simplesmente vai cair, o computador ele desliga porque ele não tem energia suficiente para alimentar. Então a placa de vídeo, hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande de placas de vídeo, é um mercado que esteve muito aquecido e muito caro, porque a placa de vídeo ela foi muito utilizada para mineração de Bitcoin. Enquanto teve esse boom de Bitcoin, as placas de vídeo elas saltaram absurdamente de preço. Assim, é questão de preço de carro popular mesmo, é coisa de 30 mil reais para cima, as placas de vídeo de ponta. Então o pessoal acaba ficando muito confuso vendo várias nomenclaturas, GTX, RTX, várias numerações, 1080, 1090, 3060. Então hoje, para você trabalhar com softwares BIM de modelagem, a placa de vídeo é importante, mas ela nunca vai ser fundamental, ela não vai ser o principal fator de desempenho. Um software BIM ele vai precisar de memória, de processador, seria bom que fosse um SSD para acessar rapidamente a informação, mas a placa-mãe não vai ser o gargalo. Agora, para quem trabalha com renderização especificamente, aí a placa-mãe é fundamental. E só para explicar o que... A placa-mãe não, gente, placa de vídeo. Só para explicar o que é a placa de vídeo. A placa de vídeo ela vai ser um processador próprio para informação gráfica. Imagina que o seu computador ele faz operações ali. Então o teu processador ele tem uma inteligência, vamos assim dizer, para fazer essas operações do dia a dia, cotidiano ali do teu computador.
E a placa de vídeo, ela é otimizada para fazer processamento de informação gráfica. Então ela é otimizada para fazer cálculo de polígonos e toda a matemática por trás de operações gráficas. Então por isso que ela acaba sendo a gente chama de dedicada, né? Ela é um equipamento que você vai plugar no seu computador, e toda a operação gráfica ela vai passar pela placa de vídeo para fazer essa operação. E quanto mais robusto, melhor para fazer esse tipo de trabalho. E hoje a renderização, porque a renderização você tem uma série de operações para gerar aquelas imagens realistas, para gerar o sol batendo e refletindo da maneira correta, a água e tudo mais. Então tudo isso daí, a placa de vídeo, ela tem uma capacidade de fazer a operação de maneira melhor, só que ela tem esse custo bem elevado. Isso, e outro ponto muito importante, vamos supor que você não tem a placa de vídeo, você consegue trabalhar sem placa de vídeo, mas aí você não tem a dedicada, que é a placa de vídeo específica para o uso e finalidade daquilo. Eu gosto sempre de associar que a placa de vídeo, de uma maneira mais leiga falando, ela é como hoje os carros populares, a maioria deles tem turbo, né? 1.0 turbo. Por quê? Porque justamente o cara, ele precisa dar, em alguns momentos, ele precisa daquele impulso pro dia a dia ali dos automóveis, né? Vamos falar assim. Mas o que acontece? A placa de vídeo é a mesma coisa. Então você não usa 100% do tempo ela. Só que você tem que habilitar em quais programas você quer que use esse turbo, essa placa de vídeo, né? E aí quando você não tem a placa de vídeo, quem que vai utilizar para esses cálculos gráficos e tudo mais? O processador, que aí a gente fala que é integrada. Então quando vocês abrirem lá o gerenciador de tarefas, vocês vão ver que às vezes aparece lá GPU. Então nesse GPU que pode ter no seu notebook ou no seu PC, é quando ele está usando do processador. O próprio processador, para ele fazer esses cálculos e você visualizar graficamente ali o que está sendo em 3D gerenciado ali para visualização. Mas, só um adendo, tem que ter uma configuração mínima, tá bom? Uma configuração mínima, pelo menos, para que ele não use muito do seu processador, senão vai ficar muito lento também o seu desenvolvimento dos seus projetos. Então a dica é você pegar pelo menos no mínimo ali hoje em dia, que é a GPU, pegar uma placa de vídeo de no mínimo 2 GB, no mínimo, de entrada. Por exemplo, a placa de vídeo é essencial para quem quer trabalhar com 2 monitores. Então se você trabalha com 2 monitores, usar só a placa-mãe e o processador para ele fazer esses cálculos é muito ruim, porque vai ficar muito lento. Então ter uma placa de vídeo pelo menos de entrada, pode ser até de 1 GB, é importante se você vai usar, por exemplo, 2 monitores, tá? Então eu estava falando da DocStation, a DocStation também vai precisar da placa de vídeo. Então ela é importante porque ela vai reproduzir, ela vai pegar de onde esses cálculos matemáticos para poder visualizar. Só que uma coisa muito importante, que é uma sacada que a gente descobriu. Se você vai trabalhar com softwares de matemáticos, que é o caso do Revit, o caso do ArchiCAD, o AutoCAD, esses programas que você faz desenho no computador, eles vão utilizar muitas vezes placas vetoriais. Então tem uma linha de placas que é, por exemplo, da linha quadro da NVIDIA, que é muito cara. E ela usa tanto raster quanto vetor no seu cálculo matemático. Por isso que ela tem uma arquitetura específica para quem vai trabalhar com BIM, por exemplo. Só que é um absurdo de caro essa placa. É mais caro que um carro, essa placa. Então ela fica, para nós brasileiros aqui, fica quase inacessível, é muito caro e desnecessário para o que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, aqui na SPBIM a gente usa a linha RTX, que agora o preço abaixou e está muito mais em conta. Antigamente era 3.000, 4.000 uma placa dessa, hoje você encontra placas 3.050, que é uma linha da RTX, por quase R$ 1.600, R$ 1.800, com condições aí muito mais acessíveis. Mas é claro que com o boom do Bitcoin, aqueles rigs de mineração, isso fez subir, né, oferta e demanda, então tinha muita procura, logo ficou muito mais caro, porque ficou escasso, né, as placas de vídeo. Agora, uma dica, tá, que eu vou dar para quem está escutando aí: não comprem da China. Eu já alerto para todo mundo, eu já passei por essa experiência. Você compra da China, é mais barato, tá? E aí chega, eles trocam o chip da placa de vídeo, eles mudam a arquitetura porque estavam usando para mineração, e eles querem revender para ganhar dinheiro, para comprar outras placas mais novas. A conta não fecha, sabe? Não faz sentido. Então a gente já fez esses testes de comprar muita coisa da China para ir testando, para ver de fato o que funciona e o que não funciona. Então fiquem atentos de preferência, a placa de vídeo eu recomendo comprar aqui no Brasil, e de preferência que vocês tenham garantia, tá? Já aconteceu de a gente ligar até aparelhos e a placa não aguentar, e aí eu consegui na garantia trocar a placa.
Tá? Então é bem importante. Placa de vídeo é um dos componentes mais caros, né? Eu acho que é mais caro que o processador. Mas é muito importante vocês saberem dimensionar conforme o uso, tá? Então depois a gente vai deixar na descrição do vídeo quais as sugestões para quais tipos de trabalho você pode montar o seu setup. E finalizando ali, a gente já falou praticamente dos componentes que você precisa ter ali para montar um gabinete. Lembrando que esse local que você coloca ali para fazer o upgrade da sua placa de vídeo, geralmente é um slot próprio para a placa gráfica, mas geralmente a placa-mãe ela tem alguns slots ali para você ir fazendo melhorias, porque quando você olha ali atrás do seu computador, todas aquelas entradas, quando você olha lateralmente aqui no notebook, as entradas laterais, tudo isso daí está integrado junto com a placa-mãe, é ela quem liga tudo. Então quando você olha lá atrás do seu computador e vê quantas entradas USB ele tem, aonde você vai colocar, geralmente você tem um lugar para colocar o vídeo, só que se você colocar uma placa-mãe, uma placa de vídeo, quero dizer, você vai ter um novo lugar para colocar a sua entrada de vídeo, algumas portas HDMI ali. E também uma coisa muito importante que tem no computador, que às vezes a gente não se toca, que vai fazer diferença, é a placa de rede. Você tem a entrada ali para colocar o seu cabo de rede e às vezes aquela entrada, ou o cabo que você utiliza, ele tem uma limitação de megabytes por segundo. E hoje em dia, trabalhando colaborativamente, é importante que a gente utilize equipamentos que tenham maior capacidade de transferência de dados via rede. Porque principalmente esses modelos, se a gente vai trabalhar com Revit, por exemplo, e você vai trabalhar com nuvem de pontos, com essas novas tecnologias que existe uma transferência muito grande de informação, talvez a transmissão da informação pela rede acaba sendo um limitante. É importante que se tenha atenção. Se eu preciso desse tipo de trabalho, é lógico, se a pessoa trabalho sozinho no meu escritório local, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai interferir no seu trabalho do dia a dia. Agora, se eu trabalho colaborativamente, se trabalha igual aqui, a gente tem o servidor, a gente está alocando ali num local para colaborar entre os profissionais, é importante que haja um dimensionamento dessa rede para que dê suporte a esse tipo de trabalho. Porque se você não pensa nesse tipo de coisa, é isso que vai influenciar no desempenho do seu escritório mais para frente. Isso, e aí pessoal, entrando aqui no detalhe, por exemplo, aí vai entrando aprendizado aí que a gente foi tendo ao longo dos anos. Por exemplo, tem aquele switch que o pessoal compra. Tem um switch que é bem comum, às vezes você... eu vou falar um pouquinho da nossa cultura Brasil aqui. A gente compra aquele switch gigabit que você pega, coloca embaixo da mesa, você vem com um cabo de rede, Cat6 ali, Cat5, por exemplo, e você subdivide a rede para outros PCs. Qual que é o problema? Tá tudo passando em um cabo só e ele redistribui essa rede. Isso pode derrubar a sua rede, isso pode ter uma dificuldade muito grande. Por isso que é importante dimensionar também o servidor e que você tenha o cabeamento direto conectado com o servidor, tá bom? Ou, por exemplo, o switch do servidor. Não ter várias pontes que a gente fala, tá bom? Porque isso faz muita diferença no BIM. Por isso que é importante ter uma consultoria aí de alguma empresa de TI para poder ajudar aí na parte do dimensionamento. Por isso que quando a gente fala, não é só instalar um programa. É muita coisa envolvida, tanto da parte de hardware como a parte de infraestrutura. Então, o treinamento, essas coisas são as mais baratas, a gente até fala, né? A parte mais cara mesmo é a parte da infraestrutura. Se você não estiver preparado, quando você pegar um projeto grande, um trabalho grande, você não vai dar conta. E aí, não só pelo conhecimento, mas porque você não tem o equipamento apropriado para isso. Então, a gente evita trabalhar com esse switch, tem que ser o cabeamento direto ligado no servidor. Essa dica já é bem importante para quem está escutando a gente. Eu gostaria de ter escutado isso alguns anos atrás. E um outro ponto só importante aqui para falar das diferenças do cabeamento que o Jonas comentou, a gente também tem as famílias dos cabeamentos, que a gente fala de CAT, que são as categorias deles. Então tem lá o CAT5E, CAT6, CAT7, CAT8. Então também é importante você ter o que tem, vamos dizer assim, a categoria mais próxima da realidade hoje, porque a gente está falando de 2023. Então, por exemplo, todos os nossos aqui é CAT6. Então é muito importante que você sempre tenha, a diferença entre eles é a troca que ele vai ter, porque de velocidade. Então, de novo, fomos lá na AliExpress, compramos lá CAT8, CAT10, sei lá qual CAT lá que tem na China.
um cabinho de 1 metro custava R$100, era muito caro. E a gente falou, vamos colocar de uma maneira, vamos dizer assim, inocente aqui no servidor. Claro, não tem, o seu computador não tem aquela placa de rede, ele não vai ter aquela frequência, ele não vai ter aquela velocidade que você espera, porque não é simplesmente trocar um cabo e achar que a velocidade vai mudar. A arquitetura toda está desde também da internet que você contrata, que chega no seu escritório. Hoje no Brasil a gente já tem internet com 1 GB, antes não tinha, né? Era internet de 300 megas, 500 megas, então você consegue, com o passar dos anos, essa também é uma outra tecnologia que vai avançando ali, e é importante você também ter isso no seu escritório. E então, assim, acredito que a gente passou pelas principais peças na composição de um gabinete ali, quando você vai fazer essa montagem, explicamos aí o uso de cada um, e lógico que depois aí você sai para os seus periféricos. Hoje, para você trabalhar com modelagem, para você trabalhar com dentro de um processo BIM e tudo mais, é importante um mouse de qualidade. Eu brinco às vezes no escritório que eu falo, não dá para você trabalhar com um mouse que tenha a roda travando, que não dê para você clicar com o botão direito bem, tudo que ele precisa estar operacional para o seu desempenho do dia a dia, né? E você ter um monitor de qualidade, até um detalhe que às vezes passa despercebido, mas eu imagino que boa parte, principalmente dos arquitetos, vão sacar isso, mas assim, às vezes o pessoal utiliza algum filtro, alguma coisa no monitor para melhorar a questão da luminosidade, só que isso daí vai interferir nas cores. Se você trabalha com projetos, se você trabalha, é importante que você tenha um monitor de qualidade que realmente reflita as cores do trabalho que você está desempenhando, né? Senão eu imagino que um designer vai saber mais ainda do que eu estou falando aqui, porque depois ele vai precisar gerar produtos em cima desse tipo de material que ele criou ali, e se o monitor dele não está refletindo realmente a cor que ele precisa, o material que vai ser impresso completamente discrepante do que ele está vendo ali. Então, Jonas, mas desculpa te interromper, mas até uma parte muito legal, você está falando do monitor. Sim, sim. Independente do monitor que você compre, tem aqueles calibradores de monitor. Eu até estou passando uma imagem aqui, depois você mostra um vídeo pro pessoal. Mas você coloca no monitor justamente para você calibrar as cores, para que você veja no Photoshop, no render, a cor que vai ser impressa, para que você ou chegue o mais próximo possível, porque também gastar num monitor de qualidade, porque varia se é de LED, varia a AMOLED, qual que é a tela que você está utilizando, vai variar. Por isso que muita gente às vezes está trabalhando de um jeito, vai renderizar, imprime e sai de outro jeito. Até a impressora tem a ver com isso. Sim, se é laser, se é jato de tinta. Então todos são testes que a gente vai fazendo no dia a dia e tudo é custo. Então eu lembrei agora que você falou, porque a calibragem dos monitores é muito importante para que você trabalhe com o equilíbrio de cores corretamente, para você não pensar uma coisa e na hora de imagina, você gastou horas ali trabalhando, concebendo isso daí, e aí vai renderizar ou vai gerar uma imagem, não é aquela imagem que você estava vendo no seu monitor. Então, tem muitas pessoas que aplicam filtros porque justamente não percebeu isso antes no monitor, e aí se torna improdutivo. E o Jonas também puxou o gancho do monitor, né, Jonas? Evitar trabalhar com monitores de pouca produtividade, com monitores quadrados. É bom ter monitores de resolução Full HD, 1920 por 1080 no mínimo, e trabalhar com 2 monitores de preferência também com o mesmo tipo de, vamos dizer assim, mesmo fabricante, tá? O mesmo modelo, porque aí você também consegue trabalhar com uma gestão melhor de janelas ali, fica bem mais fácil de vocês conseguirem conduzir melhor, tá? Então tem gente que trabalha com monitores de pé, tem aqueles monitores que você rotaciona, com pistão de gás, que você consegue articular muito facilmente. Hoje o que não falta é opção, né? Até o monitor, eu nunca cheguei a utilizar, não sei se o Júlio já teve a experiência, mas uma coisa, tá muito famoso hoje em dia, aqueles monitores curvos para gamer, mas para arquitetura, engenharia, construção, aquele tipo de monitor ele distorce um pouco os elementos para que ele ajuste a visibilidade daquela forma. E para gente que trabalha com linhas precisas, com medidas precisas, ele não é recomendado para esse tipo de trabalho. Nunca utilizei, não sei dizer efetivamente o quão distorcido acaba ficando, mas já vi muita gente falando que não é recomendado esse tipo de monitor para trabalhar com arquitetura, engenharia e construção. A gente precisa de precisão, a gente precisa de visualizar o nosso modelo, ele precisa representar a realidade. Então, se eu tenho uma visão distorcida
distorcida daquilo pode me dar uma impressão errada daquilo que eu estou trabalhando. E outro ponto bem importante, a gente já trabalhou com, eu já tive um monitor curvo, assim, eu gostava para videogame, para jogar. Mas quando a gente vai trabalhar de fato é uma coisa que estranha um pouco, porque a gente não aprendeu dessa forma, trabalhar dessa forma. E depois, porque aquilo que você vai gerar vai estar no monitor plano. Então também tem isso, né? E se você vai criar, até o tipo de imagem que você vai gerar, se você quiser gerar uma imagem e vai ser para um monitor curvo, aí faria sentido. Agora, por exemplo, ultra wide, tem aqueles monitores que ele é mais esticado, né? Aquele lá eu já usei bastante, ele aumenta bastante a produtividade. Qual é o lado ruim? Mesma coisa, eu vou gerar uma imagem para apresentar num PowerPoint. Se você não ficar atento, aí você faz algo ele muito esticado e aí essa experiência fica ruim. Então eu sempre falo, depende de qual a imagem final que você vai gerar. É pro Instagram, é pro LinkedIn, é pro celular, é pro site, enfim, você tem que ficar atento a tudo isso. Eu sei que é muita informação que a gente está passando aqui, mas aí já tem várias dicas de como as coisas têm que ser conectadas. A gente pode fazer depois um fluxograma e colocar assim pro pessoal entender como que as coisas são conectadas, para que vocês possam depois dimensionar e ficar atento isso no radar. Porque basicamente se você entendeu isso, tá tranquilo. A parte mais básica você já tem, que é a infraestrutura e a tecnologia para você fazer aquele tipo de trabalho. Agora eu vou dar uma dica extra também pro pessoal, que é assim, galera, Júlio, eu tô aqui com 5 mil reais, quero fazer um investimento. Compra um PC ou um notebook. Cara, primeiro você precisa saber que trabalho você vai fazer. Mas um ponto muito importante é, aqui em São Paulo, vou falar um pouquinho de São Paulo, a gente tem a possibilidade de ir na OLX e você comprar computadores seminovos. Então, às vezes você compra os computadores seminovos, que ao invés de você comprar um computador novo e gastar 5 mil, um PC, você gasta 2.500 num seminovo, e aqueles 2.500 que você gastaria, você faz um upgrade desse PC e compra mais monitores. Essa é uma sacada muito importante. Inclusive, a gente fez bastante isso, deu muito certo, porque aí você não precisa comprar novo, né? Não precisa ter essa necessidade de ter um computador novo. Porque se você fizer a manutenção dele, ele vai durar a mesma coisa que um novo. Tá? Então essa é uma dica bem importante. Já o notebook já é um pouco mais problemático, porque se teve mau uso, você tem que abrir o notebook, olhar se não caiu líquido, se não tem pelo de cachorro dentro do computador, tem que fazer aquilo que eu falei, é a sua ferramenta de trabalho. Você tem que anualmente falar, vou levar ele para limpeza, eu vou fazer um check-up nele, eu vou fazer um upgrade. Só que infelizmente poucas pessoas tratam a sua ferramenta de trabalho como uma ferramenta de trabalho, né? Então eu falo, o computador que é o nosso bem mais precioso, falando em hardware, né? Então você tem que cuidar dele no dia a dia. Ter um mouse de qualidade, que nem o Jonas falou, hoje o mouse é um investimento, né? Pra você não ter tendinite, não ter nenhum... Que ele seja ergonômico e tudo mais. Tem que ser ergonômico. O teclado iluminado pra mim é muito importante, mas não é pelo fato só de ser iluminado e bonito. Não, é porque às vezes você tá trabalhando num ambiente um pouco mais escuro, facilita ali você visualizar. Hoje tem até suportes que você coloca luminária no monitor, para que você enxergue melhor, né? Tem aparelhos para isso. Então, cada dia mais vai ter acessórios, né? Para os computadores, né? E para os notebooks também. Bom, aí então, só passando um resumão, acredito que, como a gente esclareceu os principais equipamentos de trabalho, se eu vou trabalhar com ferramentas de modelagem BIM, eu vou precisar focar então principalmente no meu processador, na minha memória, e tentar fazer um upgrade no meu armazenamento ali para que ele seja um SSD e tenha mais velocidade de acesso. Se eu vou trabalhar com renderização, eu vou precisar de uma máquina robusta de maneira geral, porque vai exigir do meu desempenho e de preferência que eu invista numa placa de vídeo capaz de gerar as imagens que eu preciso. Se eu vou trabalhar com nuvem de pontos, eu preciso de ter espaço de armazenamento, esses arquivos são muito pesados. Se eu vou trabalhar de maneira colaborativa dentro da minha rede interna, eu preciso de ter cabeamento de qualidade para fazer a transferência dessas informações. Se eu vou trabalhar na cloud, se eu estou utilizando um serviço na nuvem para guardar meus modelos, eu preciso de ter um investimento em plano de internet, porque eu preciso que a minha internet tenha a capacidade de fazer upload e download em alta velocidade. Então, não sei se o Júlio quer complementar, mas assim... A gente tentou explicar todas as peças, todos os equipamentos. Por quê? Para falar que
cada serviço, cada abordagem que você vai ter no dia a dia, você vai precisar de focar em alguma coisa. E então a gente tentou aqui fazer uma visão geral para que todo mundo tenha essa percepção e possa, dentro dessas dicas que a gente está dando aqui, você fala, pô, acho que eu vou começar investindo nisso daqui, vou dar uma melhorada. Ah, eu tô com um pouco caixa, mas eu queria dar uma melhorada no meu equipamento. Aí você vai lá, mapeia, fala, pô, todos os meus computadores têm disco rígido. Vou tentar comprar um SSD e colocar ali em cada um desses computadores, que vai ser um primeiro investimento para melhorar tudo. E aí gradativamente você vai melhorando. Pô, deixa eu dar uma olhada como que tá a infraestrutura. Aí na hora que você vai pegar lá teus cabos, você vai ver que o cabo tá tudo mordido. O cabo de rede, o pessoal, ele tem uma travinha, que quando você coloca no computador, ele trava. Muitas vezes aquela travinha quebra e os computadores eles ficam meio bambinho ali. A pessoa dá uma mexida no computador, ele fica mal encaixado. Aí todo mundo reclamando de internet, na hora que você vai ver, é o cabo que está mal encaixado. Só de você trocar aquilo ali, de ter a trava, já começa a parar de ter esse tipo de problema. Então, são pequenos detalhes e que interferem muitas vezes na produtividade do teu escritório. Sim, e aí produtividade está falando de tempo e tempo a gente está falando de dinheiro. Então, às vezes o pessoal economiza de um lado e aonde não deveria economizar, acaba pagando o preço. Então, assim, máquina é muito importante. Outro ponto muito relevante, o Jonas foi contando aqui, fazendo essa retrospectiva, mas é importante também, pessoal, vocês terem um suporte, um apoio de TI, é muito importante, tá? Eu sempre falo assim, a fazer uma gestão profissional que vai fazer a sua empresa ser profissional, levar você para um outro nível. Então, isso é muito importante. Se você trabalhar como amador, você também vai transparecer para o seu cliente que você é amador também, tá? Então é muito importante quando a gente vai fazer até implantações nas empresas, a primeira coisa que a gente faz é olhar o inventário. O inventário é o termo que a gente utiliza para fazer toda a primeira coisa que eu pergunto, né, Jonas? Tem um inventário? O cara fala, o que é inventário? Eu falei, eita. Então, ele fala, tem 2 monitores? Não tenho 2 monitores. Você trabalha tudo na nuvem, porque todo mundo gostou da nuvem, é legal. Mas pro BIM não vai ser isso, por enquanto agora, né? Então, na nossa realidade no Brasil. Então, quando a gente faz algumas perguntas, ele acha que o investimento maior está no treinamento, o investimento maior está na licença, mas o investimento também é na máquina. Então, a gente fala que são os 3 pilares até do BIM, que é tecnologia, processo e pessoas. Então, eu invisto nas pessoas, eu invisto nas máquinas, eu também tenho que investir em metodologias de trabalho eficaz, conduta e etc. E aí, um ponto também muito importante que a gente estava falando aqui agora, que o Jonas levantou uma bandeira, quando você vai cuidar do seu computador no dia a dia, não só fazer as manutenções tem que ser prevista. Então, se você já tem um escritório de arquitetura, cara, coloca ali, no metade do ano eu vou fazer, faça chuva, faça sol, eu vou fazer uma manutenção dos computadores. No final do ano também. Mas eu acho que a grande sacada que eu poderia passar aqui pro pessoal é o seguinte, Júlio, acho que a questão final é assim, né, pro Júlio e pro Jonas, tá, e agora, qual máquina, depois de tudo falar, qual máquina você recomenda, o que eu tenho que ter? Bom, vou dar uma dica. A primeira dica é, que programas que você vai utilizar? Então você vai levantar primeiro esses programas. Eu uso pacote Adobe, eu uso Lumion, eu uso Renderin, eu uso Enscape, eu uso Revit, eu uso ArchiCAD. Cara, você usa tudo, aí você vai ter que gastar mais. Não, e detalhe, hein, Júlio, só rapidinho. Talvez eu tenha uma máquina usa e a outra não. Então, uma vai ser dimensionada de um jeito e outra de outro jeito. Eu tenho uma pessoa que renderiza, eu tenho uma pessoa que modela. Essa que modela renderiza? Não. Então, eu não preciso de placa de vídeo, eu vou investir na placa de vídeo daquela lá. Exatamente. Aí você tem que fazer a alocação do recurso corretamente. Então, primeira dica é mapeamento. Eu vou mapear quais são os softwares que eu vou utilizar. Desde Adobe, Word, lista todos os programas. Porque quando você entra no site do fornecedor, ele vai te falar qual é a configuração ideal para trabalhar com aquele programa. Eu vou usar o Lumion. Tá, então o Lumion vai te falar. O Lumion, ele nem está preocupado com o restante, ele só vai te falar placa de vídeo mínima, tal. Então, se você não tiver, você já não entra nem no game. Então, é bem importante fazer essa rastreabilidade primeiro dos softwares. Começa por aí. Segundo ponto, tá? Pensar se vou usar computador ou notebook. A gente já relatou que computador para a empresa é mais profissional. Então, é melhor no longo prazo. Tá bom? Terceiro ponto que a gente colocou, produtividade, monitores, internet, rede, tudo isso, servidor, isso é produtividade, a gente está falando, e gestão. Tá? Então esses são os 3 pilares basicamente, que é software, entendeu? Hardware que eu preciso e infraestrutura. Passou uma coisa aqui, e produtividade, né, que a gente falou. Então, se você pegar isso e montar, você vai se projetar para ter uma empresa
para te levar para um próximo nível. E eu falo para todo mundo, eu lembro desde a faculdade, eu falo, cara, assim como eu não quero usar uma metodologia ultrapassada, tipo CAD, por exemplo, por que eu tenho que usar um computador também ultrapassado? Não faz sentido. Eu tenho que ter um equilíbrio, né, de ter o melhor. Eu sempre pensava assim, poxa, eu quero ser o melhor profissional do mercado, então eu preciso das melhores ferramentas. Poxa, eu não tenho acesso hoje às melhores ferramentas, então eu vou fazer o melhor com o que eu tenho agora. Eu vou pelo menos colocar um SSD, eu vou pelo menos colocar uma memória RAM, tá? Então assim, gente, a primeira dica que eu dou aqui para finalizar é assim, você tem a capacidade de ir para qualquer suporte de TI e falar assim, quero fazer um upgrade na máquina. O que eu consigo com esse meu PC? Já dá para fazer um upgrade. No mínimo ali, se você vai gastar uns 300 a 500 reais, você já vai ter pelo menos, às vezes até 2 vezes, até 3 vezes mais velocidade, desempenho. Então, poxa, já vale a pena. E aí o pessoal fala que às vezes não tem condições de investir, mas compra o último iPhone. Não tem condições de investir, mas sempre está comprando uma roupa de marca. Então eu sempre falo, qual que é a sua prioridade? Né? A minha prioridade, se eu trabalho e aquela minha ferramenta de trabalho, eu tenho que investir naquilo. Tem muita gente que fala, nossa, você paga 400 reais no mouse? Aí você fala, cara, quanto vale a sua saúde? Então, basicamente, fazer esses investimentos que a gente está falando também tem a ver com a sua saúde. Né? Então, não é só uma questão de trabalhar e ter desempenho e tudo mais. O ambiente, tudo isso é muito importante para que a gente tenha sucesso e consiga dar o melhor. É claro que quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha aos poucos essa infraestrutura, isso. A gente fazia o melhor com o que a gente tinha, até um dia que a gente teve condição de fazer melhor. Sim. Então, basicamente é isso. Fechou, né? Fechou? Então, valeu, pessoal. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, acompanhar e ativar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo com os arquitetos, engenheiros e designers que vocês conhecem, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui e esse áudio pode ajudar eles.